Olá, meus queridos aluninhos. Tudo tranquilinho? Vamos lá. Mais um videozinho, condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Então, a ideia é a seguinte. Como saber se 3 pontos distintos estão alinhados ou não, né? Aqui, aparentemente, né, estes pontos estão alinhados. Aparentemente. O que significa pontos alinhados? Estarem sobre a mesma reta, tá bom? Sobre a mesma linha, ou pertencer à mesma reta, tá bom, gente? Então, existe uma forma de determinar se esses 3 pontos aqui estão alinhados, e é fazer um determinante, tá? Aqui na geometria analítica, uma matriz, um determinante, tem a ver com a área que os pontos formam. Por exemplo, a gente sabe que 3 pontos que não estão alinhados, né, 3 pontos distintos, A, B e C, se eles não estão alinhados, eles vão formar um polígono, né? Aqui eles vão formar um triângulo ABC, tá certo? E um triângulo tem uma área, certo? Então o determinante entre esses 3 pontos aqui vai nos fornecer a área, tá, meus queridos? Isso a gente vai ver mais adiante. Mas o que eu quero falar com isso, né? O que eu quero mostrar com essa ideia de área, tá? De determinante. Então é bem simples. Eu estou querendo dizer aqui que se eu tenho 3 pontos, vamos fazer aqui. Se eu tenho 3 pontos sobre uma mesma reta, é porque os 3 pontos são colineares. Se eles são colineares, não forma triângulo, não forma polígono. E se não forma polígono, não forma área, ou seja, não posso calcular área. Se os 3 pontos não estão alinhados, formam um polígono, ou seja, forma área. E o determinante tem a ver com isso. Então, se o determinante der zero, é porque não formou área, ou seja, nós temos os pontos colineares. Se o determinante der um valor diferente de zero, é porque forma área, tá, gente? Então, nós vamos ver que futuramente nós vamos estudar que a área de polígonos é o determinante, só que em módulo, né? Porque um determinante pode dar resultado negativo. Então, se usa módulo para que se tenha uma área positiva. Não existe área negativa, tá, meus queridos? Então, olha só. Se eu pegar esses 3 pontos, 1 e 3, 3 e 7, 5 e 11, para eu ver se eles estão na mesma reta, né? Porque só olhar, né, não adianta, tem que fazer o cálculo. Eu vou fazer um calculinho do determinante aqui utilizando um chiqueirinho, mais simples do que fazer um determinante de uma matriz quadrada 3×3. Tá? Então aqui eu vou pegar o ponto A e vou largar ele da seguinte forma. 1 e 3, na seguinte disposição. O x em cima, o y embaixo. 3 e 7, ó. Vamos pegar o ponto B aqui. 3 e 7. Vamos pegar o ponto C. 5 e 11. E vamos repetir a primeira coluna na última, tá? Dessa forma, a gente vai fazer um calculinho bem simples aqui. Eu chamo a atenção que, por que eu repeti na última coluna, eu repeti a primeira? Porque eu preciso fechar o polígono, né? Eu comecei no ponto A, fui para o ponto B, do B eu fui para o C e tenho que voltar para o ponto A, para ver se fecha polígono ou não, tá? Se eu começasse no B, daria certo? Daria. Do B eu posso ir para o A, do A para o C e do C voltar para o B. Também pode ser feito assim. Então não importa com qual desses eu começo o cálculo, desde que eu termine com ele também, tá bom? Então a regra aqui é a seguinte, é como se fosse um determinante comum que vocês aprenderam. A gente começa sempre pelo primeiro termo, que é o termo A11, que está na linha 1, coluna 1. Então, linha 1, coluna 1 é esse cara aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar por ele multiplicando na diagonal de cima para baixo sem alterar o sinal. E depois eu vou multiplicar de baixo para cima trocando o sinal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. 1 vezes 7, 7, não troca o sinal.
3 vezes 11, 33. 5 vezes 3, 15. Ok? Sem trocar sinal. De baixo para cima, 3 vezes 3, 9, vem menos 9. 7 vezes 5, 35, vem menos 35. 11 vezes 1, 11, menos 11. Aí nós vamos estar interessados no resultado disso aqui. Tá? Então eu tenho aqui, ó, nessa parte positiva aqui, eu tenho 33, 40 com 15, 55. Tá? Nesta outra parte aqui, dos negativos, eu vou ter aqui, somando 9 com 11, 20, com 35, menos 55. 55 menos 55, a resposta é 0. Tá? Então, se eu cheguei em 0 nesse determinante aqui, é porque o ponto A, B e C, eles são colineares. Tá? O que são pontos colineares? São pontos que pertencem à mesma reta, ou seja, estão alinhados. Pontos na mesma linha, na mesma reta. Tá, gente? Então, a regra é essa. Se o determinante for 0, eles são colineares. Se o determinante der qualquer valor diferente de 0, eles não são pontos colineares. Certinho? Muito bem, meus queridos. Antes da gente fazer mais um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo da letra B e letra C. Tá? Vou comentar esses dois antes de fazer outro cálculo aqui com vocês. Tá? Por que eu vou comentar a letra B e letra C? Percebam que na letra B nós temos o y dos 3 pontos A, B e C. Esse y é constante. Tá? E o que significa o y ser constante? Significa que isso é uma reta horizontal. Tá? Se é uma reta horizontal, gente, então eu já sei que esses 3 pontos estão alinhados, porque eles estão sobre uma reta horizontal. Bom, aqui na letra C nós temos que os x são todos iguais. Tá? Os x de A, de B e de C são iguais. Isso significa que isso é uma reta vertical. Então, se esses pontos estão sobre uma reta vertical, é porque eles são colineares também, eles são alinhados. Então, na letra B e na letra C, eu tenho pontos colineares e o determinante entre eles vai dar 0. Tá? Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse determinante aí na casa de vocês, aí no caderninho de vocês. Tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui, pode ser letra D. Vamos resolver essa aqui, porque o resto, gente, é tudo igual. A gente faz do mesmo jeito. Tá? Então, vamos resolver a letra D aqui. Chamamos de chiqueirinho. Então, letra D, o ponto A, 5 e 1. O ponto B, 3 e 3. O ponto C, 0 e 4. E vamos repetir o 5 e 1 aqui no final. Tá? Se esse determinante der 0, são colineares. Se não der 0, não são colineares. Então, vamos multiplicar de cima para baixo, sem trocar o sinal. E vamos multiplicar de baixo para cima, trocando o sinal. Tá? Muito bem, vamos lá, me acompanha aqui no cálculo. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 4, 12. Ok? 0 vezes 1, 0. Então, não precisa nem colocar se não quiser, tá? Mais 0, não precisa. Certo? 1 vezes 3, 3. Menos 3. 3 vezes 0, 0. Também não precisa botar. Vou botar aqui, mas não precisa. Tá? Ah, professor, mas troca o sinal, né? 3 vezes 0, 0. O senhor colocou mais 0 aqui. Bom, se eu colocar menos 0 e mais 0, não faz diferença, porque o 0 não tem sinal. Tá? O 0 é o elemento neutro da soma, né? Então, se eu somar mais 0 ou subtrair 0, dá na mesma. Então, tanto faz eu botar mais ou menos aqui. Na verdade, até eu poderia não colocar o 0, que eu acho que é até melhor para não confundir. Tá bom? Então, 3 vezes 0, 0 e 4 vezes 5, 20. Então, vem menos 20 aqui. Tá, pessoal? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter que 15 mais 12 dá 27, tá? E que menos 3 com menos 20 dá menos 23, tá? Então, o resultado final aqui eu tenho 27 menos 23, eu vou ter que esse determinante é 4.
Ok, esse valor aqui, né, ele é um valor diferente de zero. Então eu posso afirmar, pessoal, que os pontos A, B e C não são colineares. Tudo bem? Então eles não são colineares porque o determinante entre os pontos A, B e C deu um valor diferente de zero. Tá, gente? Então é bem simples a ideia. Deu zero são colineares, não deu zero não são colineares. Ok, então agora a questãozinha 17 diz o seguinte: determinar o valor de y, tá? Y, para que os pontos A, 2 e 5, B, 4 e 11 e C, 5 e Y sejam colineares. Então, olha só, eu quero que esses pontos sejam colineares. Eu não sei a ordenada do ponto C, né? E é isso que eu vou descobrir. Então, eu vou pegar aqui, ó, o ponto A, 2 e 5, o ponto B, 4 e 11, o ponto C, 5 e Y, e vou repetir aqui na última coluna o primeiro ponto. Só que a diferença é que agora eu não vou descobrir se ele tem que ser igual a zero ou diferente de zero, né? Se ele é igual a zero ou diferente de zero. Eu vou dizer que ele tem que ser zero. Por que ele tem que ser zero, esse determinante? Porque eu quero que esses três pontos sejam colineares. Então, para eles serem colineares, é obrigatório o determinante ser zero. Tá? Então, a partir daqui, eu já começo a multiplicação e eu vou igualar a zero. Então, fica 2 vezes 11, 22. 4 vezes y, 4y. 5 vezes 5, 25. Agora eu vou fazer de baixo para cima, trocando o sinal. Ou seja, 5 vezes 4, 20, vem menos 20. 11 vezes 5, 55, vem menos 55, tá? Y vezes 2, menos 2y. E eu vou igualar a zero. Eu estou igualando a zero, porque eu estou dizendo que eu quero que esses três pontos sejam colineares, tá? Ok, pessoal, então nós vamos juntar aqui 4y com menos 2y. Nós vamos ter aqui 2y, tá? Nós vamos juntar aqui, ó, 22 com 25, que dá 47, mais 47. Nós vamos juntar aqui o menos 20 com menos 55, que dá menos 75. Menos 75, igual a zero. Tá bom? Muito bem, agora a gente continua com o 2y. E aí nós vamos fazer aqui 47 menos 75, que dá menos 28, igual a zero. Vamos passar o menos 28 para o outro lado, 28. Vamos passar o 2 dividindo, ó. Nós vamos chegar em y igual a 14, tá, minha gente? Então, esse y aqui vale 14, que é o que nós queríamos descobrir, tá? Então, se esse y for 14, o A, o B e o C serão colineares, tá? Isso significa que o resultado desse determinante daria zero para este y igual a 14. Se vocês quiserem, né, vocês podem até fazer a prova real, tá bom? É só largar aqui, ó, no lugar do y que nós descobrimos, ó, 4 vezes 14, no lugar do y eu boto 14, tá? Mais 25, menos 20, menos 55, menos 2 vezes 14, tá? Nós vamos ter aí 22, 14 vezes 4, 20, 56, mais 25, menos 20, menos 55, menos 28, tá bom? Vamos somar os números positivos para ficar mais fácil, né? Então nós vamos ter aí 22 com 25, 47, com 56, 103. Ok? Agora vamos somar aqui os negativos, né? Então nós vamos ter aqui 55 com 28, nós vamos ter 83. 83
com mais 20, 103. Então, menos 103, que dá exatamente 0. Tá? Então, isso aqui é a prova real de que realmente esse valor que nós encontramos está correto. Tá? Porque aí, substituindo ele ali, nós encontramos 0 para o determinante. Tá bom, meus queridos? Era isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.